Paulette, boa noite. Lazzarini, boa noite. Muita paz para todos nós. Alice, boa noite, Alice. Obrigado, Lazzarini. Boa noite para todos nós, então. Vamos lá. Começar em função do nosso tempo tão limitado, né, meu irmão? Que Jesus nos abençoe, nos inspire para que nós possamos ter a capacidade de podermos traduzir pela leitura. Erlen, boa noite, Erlen, meu grande poeta, amigo. Esse drama que estamos aprendendo aqui com André Luiz, dentro da lógica da reencarnação, dentro de uma programação com toda uma possibilidade de reparação dos erros que nós cometemos, percebendo aqui que o mecanismo da reencarnação não é um mecanismo de punição. Muito pelo contrário, a reencarnação é uma oportunidade, é uma extraordinária oportunidade de reparação dos nossos erros. O que nós estamos vendo aqui também são erros muito ligados ao coração, ao sentimento, ao desvios na área da sexualidade, as paixões. E nós vamos ver aqui os crimes perpetrados aqui, todos eles estão muito profundamente ligados ao desvio na área da sexualidade. Gladys, boa noite. O quanto que nós somos convidados pela vida para estar muito atentos nessa área, na atual encarnação, porque nós trazemos complexo de vidas anteriores ligados a essa área. Quantos corações nós já ferimos e quantas vezes o nosso coração foi ferido? Essa é a área, poderíamos chamar, problemática. Senão vão ver suicídios, assassinatos, loucuras, ódios alimentados, realimentados por muito tempo, ligado ao desequilíbrio na área sexual, o ciúme. Prestarmos muita atenção no movimento dos nossos sentimentos ligados à área afetiva. Todos nós trazemos, como eu disse, um mapa, em algum momento até bem resolvido nessa área de vidas anteriores, mas ainda muita coisa a serem resolvidas também nessa área. E, como eu disse, né, um dos caminhos que nos oportunizam amortecer os nossos desequilíbrios, aquele vulcão que nos leva muitas vezes pela paixão a um desequilíbrio, é a reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade muito grande de podermos diminuir um pouco esse fragor, esse tipo de energia superexcitada no campo das paixões. Lembremos, num livro que nós estudamos aqui junto, Edmilson, boa noite, o Gregório, ligado lá ao que ele chama de falange dos dragões e tal, está lá no livro Libertação. Profundamente ligado às chamadas substâncias ou da expressão mental de Margarida, no campo da sexualidade. E ele, um sacerdote, né, um ex-papa, inclusive, que ele foi um príncipe da igreja. A alegria plena coroara o trio doméstico, mostrando a expectativa de um colegial preocupado em receber a aprovação dos mentores. Odila ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando: teria agido corretamente? Lia-se-lhe no rosto a necessidade de uma frase estimulante. Clara conchegou de encontro ao coração, lembrando que Clara tem a Odila como filho espiritual de milênios. Venceste, valorosa, disse terna Clara, compreendeste o santo dever do amor. Por que
essa conversa aconteceu? Porque Odila, ela compreendeu a necessidade de renunciar ao ciúme em relação ao Amaro para cedê-lo para Zulmira, que era alvo do seu ódio. Zulmira que deixou, ou permitiu, ou não fez nenhum esforço para salvar a vida do Júlio, seu filho, o filho de Odila. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesmo. Vimos Odila colar-se a ela à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. E ela disse, não te comovas tanto assim. Sensibilizando-os igualmente, Odila respondeu com dificuldade, meu pranto não é de sofrimento. Sinto-me agora leve, feliz, não compreendia eu assim antes. Kátia, boa noite. Então veja, nós estamos vendo agora Odila totalmente transformada, absolutamente, radicalmente transformada, trabalhando em si a luz que eu disse que todos nós somos, porque ela é luz também, embora estivesse nas sombras, no ódio, enceguecida pelo ciúme, mas essa luz, ela não perdeu, nós continuamos luz. Os espíritos piores que eles sejam, eles permanecem luz. Eles podem ficar 1000, 10.000 anos obstruindo a luz, mas um dia a luz aparece, porque ele em essência é luz. Os espíritos mais trevosos, em essência, são luzes também. Só que eles são rebeldes e bloqueiam as leis de Deus da consciência. O tempo que eles estiverem bloqueando, eles vão inibindo essa luz. Mas quando desbloquearem pelo amor, como fez Odila agora, aí aparece essa resplandecência angélica, né? Porque agora Odila saiu realmente de uma verdadeira vampira para um ser com atitudes bem angelicais, compreendendo a Zulmira, protegendo o lar, querendo ver realmente a felicidade naquele lar, embora a Zulmira ocupasse o coração transitoriamente da Amaro, que já tinha declarado para ela que ela era insubstituível. Sim, elucidou Clara, perdeste peso espiritual habilitando-te para elevação de nível. Que coisa maravilhosa esse dito, né? Perdermos peso espiritual. O que quer dizer isso? Ficamos mais leves. Nosso perispírito, quando no mal, ele é muito denso, ele é muito pesado, nós nos arrastamos, nós não conseguimos nem andar, mesmo após a morte. E quando nós começamos a viver as virtudes do amor essencial de luz que nós somos, nós perdemos esse peso espiritual, nos tornamos mais leves e podemos volitar, podemos voar, podemos nos deslocar com a velocidade e com exatamente o poder do pensamento e da vontade. Perdeste o peso espiritual, habilitando a elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E afagando-a, acentuou bondosa. Vamos, deste agora o amor puro e por isso o amor puro não te faltará. Foi dito isso para ela. Odila, se você amar, você vai receber o amor. E se você realmente se expressou nesse amor, você vai receber da vida esse amor. De agora em diante serás aqui bem-aventuradas, mensageira, de vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiães de nossos destinos, que velam por nós abnegadamente, esperando-nos a vida mais alta. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste, Odila, nesse um novo patrimônio de afetividade, e aproximando a filhinha daquela a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado do teu Júlio, Odila. Odila, transfigurada, estampou no semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes quando a reconduzimos ao hospital, com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção, onde estava internado o Júlio. Com efeito, transcorrida algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocamo-la ao reencontro. Sustentada nos braços de Clara, Odila revelava inexcedível contentamento.
Era a primeira vez, depois da morte física, que se confiava à romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas ante os surpreendentes jogos da luz. Nas vizinhanças do sítio para o qual nos dirigimos, que é a Casa da Bênção, inalava o ar tonificante a longos haustos, deslumbrando-se na visão da natureza saturada de perfumes e adornada de flores. Extasiou-se na contemplação das centenas de pequenos que brincavam festivamente no lar da Bênção. Muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do Júlio, achava-se mentalmente muito distanciado do nosso grupo. Por isso, deixava-se conduzir qual se fora uma autômata. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com a gentileza habitual. Na residência de Blandina é onde estava em tratamento o filho dela. Entramos, não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada: meu filho, Júlio, meu filho, naquele tipo de... Porque depois que ela tinha desencarnado, esse é o primeiro momento que ela está diante do Júlio, também desencarnado. Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou impercrustáveis segredos no carinho maternal. Algo de milagroso, de divino existe nos laços que unem mãe e filhos, que por enquanto não podemos aprender. A criança doente transformou-se de súbito, indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante e começou a dizer: mãe, mãe, gritou, respondendo, e alongando os braços, agarrando-se ao busto em lágrimas, Odila retirou instintivamente do berço, beijando enternecida. Essa cena é muito linda, né? A mãe pegando o filho que está totalmente destroçado na glote e agora, nesse instante, podendo abraçá-lo, né, com essa força inexcedível do amor maternal. Quando se lhe acerenou a desbordante emotividade, sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quando lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida, e terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando contente. Sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa: esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo, e certo sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Sim, a Escola das Mães apresenta vastas disponibilidades, informou Blandina para este modo, porque lá também, nesse lar da bênção, tanto quanto alberga crianças doentes, recém-desencarnadas, e também é verdadeiro manancial de instrução e cursos, né, para as futuras mães. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. Aflige-me encontrá-lo assim, alegou. Ela ficou abismada com ele, com uma cratera na glote, na garganta, estava arrebentada a garganta dele. E ela ficou preocupada, né? E mostrando o seu filhinho Júlio nessas condições, preocupado com aquela úlcera na garganta, na glote. Eu não posso atinar com razão, ou com que razão, ou essa úlcera tão grande sem o corpo de carne. Eu não tenho base para entender de uma só vez tudo quanto vejo, mesmo porque também eu andava louco e incapaz de raciocinar. Na realidade, o que houve com ele para estar com a garganta desse jeito? Eu estou incapaz de poder explicar por que ele está com esse perispírito desse jeito, destroçado na região da glote. O Clarencio e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo,
segundo André Luiz, né, estavam conversando mentalmente através do pensamento. Assinalando as doloridas referências maternais, Clara designou com a destra o Clarencio, ajuntando bem-humorada. O Clarencio tem palavra do seu. Olha, disse para ela, o Clarencio pode explicar o que está acontecendo. Então jogou para o Clarencio a responsabilidade de, nesse momento, acalmar Odila diante do filho destroçado, pelo menos na área da glote. E o Clarencio realmente, ok, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamos-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente, e ainda acrescentou, o nosso destino é assim, como o rio, por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente, que lhe dá origem, está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Procurei compreender, disse Odila, mais segura de si. Sou mãe, não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar o meu filhinho. Farei todo esforço para compreender a situação. Vou dispensar-lhe todos os meus cuidados, que são imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto, diz Odila ainda, que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que nós fomos trazidos pela renovação. Trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir talvez próximo, terei meus familiares aqui novamente. E não posso esquecer a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que nós necessitamos. Passeou o olhar vago e cismarento pelo recinto como se estivesse contemplando remotos horizontes e concluiu, um lar. A felicidade restaurada, a bênção do reencontro. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Aí a Blandina entra. E Mariana, que era a avó de Blandina também, prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas, até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. Ou seja, pediu para que ela ficasse morando ali com Blandina, com a sua avó também, a Mariana, a fim de ir se adaptando para essa nova realidade de sua vida, ligada também ao próprio Júlio ali internado. A renovação, Odila, acentuou reconhecidamente, e despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomamos o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual. Julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me esfervilharam o cérebro. Estou dizendo, voltamos para o nosso lar. E ele foi perguntando coisas para o Clarencio. E ele pergunta, uma das perguntas que o André Luiz faz por Clarencio, retornando para nosso lar, depois ele volta para a Terra. Por que ele não esclareceu Odila a respeito do passado do Júlio? Por que ele, o ministro Clarencio, não explicou para ela que ele estava exatamente com aquele trauma por causa do suicídio dele? Isso foi perguntar, por que o Clarencio, já que tinha feito isso antes com o próprio Amaro, por que não fez com a Odila também? Por que não esclareceu ela desse jeito, né? Seria aconselhável deixá-la entregue às informações deficientes quando lhe reconhecíamos ou conhecíamos a extensão dos enigmas da sua organização familiar, se ela vai manter-se ignorante da realidade do passado do Júlio? Por que não lhe explanar francamente os impositivos da reencarnação do menino? Ou seja, mostrar o passado e dizer que ele tem necessidade de reencarnar. Isso André Luiz conversando com o ministro Clarencio. Clarencio, como de outras vezes, ouviu serenamente e generoso. Quando acabei o interrogatório, o Clarencio explicou. À primeira vista, André, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do passado não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. É um detalhe em relação a pessoas que acham que regressão de memória
pode ser feito a qualquer momento, com qualquer pessoa. Não. Quando se faz o serviço de regressão de memória por hipnose, tem que ser levado em conta exatamente isso, porque a regressão de memória vai ser um convite a um despertamento de traumas do passado. E muitas vezes essas recordações traumáticas do passado, elas não devem ser despertadas através de uma regressão hipnótica, porque pode trazer mais trauma para as pessoas. Por isso que os especialistas no campo da terapia, dos psicólogos clínicos, que utilizam os processos de hipnose, têm que ter muito cuidado. Se tem alguma coisa que é muito perigosa, se não for utilizada com muita cautela, com muita responsabilidade, é a regressão de memória. É muito perigoso. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Nesse momento, o Odila não tem condições. A verdade para a alma é como um pão para o corpo, que não pode exorbitar-se da cota necessária a cada dia. Ou seja, a verdade tem que ser, você comer muito, você vai ter congestão, vai ter uma má digestão. Então, as verdades mesmo do passado, devagarinho, gota a gota. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno, ou seja, independentemente de nós dizermos da necessidade de ele reencarnar porque ele é um suicídio, etc, etc, ela vai sentir a necessidade que o seu filho precisa reencarnar. Ela vai sentir por si mesma e talvez vá se movimentar para que busque auxílio por intercessões de superiores para que promovam a reencarnação de Júlio. É isso que ele está explicando para o André Luiz nesse momento. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir. Ou seja, se nós falássemos, ela simplesmente viraria uma autômata e não teria essa capacidade espontânea de ela mesma sugerir o processo reencarnatório consciente do seu filho Júlio. Ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zulmira, de vez que a segunda esposa de Amaro poderá substituí-la, né, na condição de mãe, oferecendo um novo corpo ao filhinho. Então vamos deixar com que isso flua, aflore dela mesma, para ver, inclusive, da oportunidade da própria Zulmira, e ela vai ter que fazer todo um trabalho de aproximação com Zulmira, porque aí o processo da reencarnação é muito complicado. Né? Tanto ver a necessidade do espírito reencarnante, as condições dos futuros familiares, a negociação de como isso pode acontecer, se vai ou não vai acontecer a quiescência dessa reencarnação. Basta lembrar o caso Segismundo. Foi uma luta para a reencarnação do Segismundo, uma luta muito grande, porque o pai dele, que foi vítima do passado dele, foi assassinado por ele em vidas anteriores, não estava aceitando ser o pai dele. Foi um trabalho muito grande que quem convenceu foi a Cipriana, está lá no livro que nós já estudamos aqui, Missionários da Luz. Então, a reencarnação é muito mais complexa do que um processo de desencarnação. Não tem comparação. Não tem comparação. É muito mais fácil a desencarnação do que a reencarnação. E é isso que ele está falando para o André Luiz. Vamos ter que preparar ela para que ela possa, ela própria, se movimentar para ela ajudar e ela própria promover e ajudar a reencarnação do Júlio. E nós vamos ter que mostrar isso para ela, a necessidade disso, aos poucos, sem estar revelando de que o Júlio é um suicida, etc. Nada disso. Então, dentro dessa realidade, admirado com os apontamentos ouvidos, ficou satisfeito André Luiz. Clarencio aduziu calmo. A vida é uma escola. Cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Vamos esperar agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando para ele a felicidade da volta à Terra. Ou seja, sabe o que vai acontecer, André Luiz? Ela própria vai se convencer da necessidade, porque ela vai fazer um estágio lá, né, no Lar da Bênção. Ela vai estar lá com Odila, vai estar com Mariana, vai estar com aquele grupo que já tem experiência e sabe que as crianças elas ficam acolhidas nesse momento para reencarnarem, porque reencarnaram crianças, então normalmente são programadas reencarnações rápidas para essas crianças ali recolhidas. E ela vai sentir a necessidade de tentar se articular para arrumar uma reencarnação na Terra para o Júlio. Quem é que nesse momento seria a ponte que poderia facilitar a reencarnação? O detalhe é essa, ela vai perceber que a Zulmira será a pessoa que poderá realmente ela negociar para poder
receber no próprio ventre o que é filho dela, como filho agora daquela que também, nesse momento, ocupa o espaço do coração do Amaro, que é a pessoa do qual ela já renunciou, ela já está convicta da importância dessa renúncia, então já permitiu com que ele possa desfrutar a vida com a Zulmira nesse instante, e para que ele possa ter relativa tranquilidade, harmonia dentro de casa, com a Evelina, que é sua filha ainda encarnada, e com futuramente o Júlio. Vamos ver como é que vai acontecer. 4 semanas correram, foram rápidos. Procurados por Odila no Templo do Socorro para um entendimento particular, Clarencio, o doutor Hilário e o André Luiz receberam a Odila quase surpresa. Vinha algo triste, ela estava preocupada, com uma respeitosa delicadeza, contou a eles, né, que ela estava inquieta, que ela estava meio chateada, né? Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães e ao filhinho, dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer as energias, entretanto a luta continuava, ela não conseguia ir adiante. A fenda na glote do Júlio permanecia. Por mais que ela lutasse, orasse, cuidasse, agora é ela que está cuidando diretamente do Júlio. E o Júlio, na presença dela, também se fez uma transfiguração, se melhorou muito, mas a ferida estava lá ainda na glote do Júlio. Recursos medicamentosos, passes magnéticos não faltavam, contudo, não surtiam efeito. Daria tudo para vê-lo forte e feliz. Então ela está, puxa, eu quero ver meu filho feliz, sem essa lesão na glote. Isso está me deixando angustiada. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitar em companhia de Blantina outros setores de assistência à infância torturada. Vira inúmeras, aliás, ela disse, ela viu, foi visitar no lar da Benson inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas talvez mais dolorosos do que aqueles do filhinho bem amado dela, o Júlio. Apavorara-se, jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. Tentar obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer convenientemente, e todos a uma repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos, e que por isso mesmo a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir, perceberam? Então a própria Odília foi conversar com outros e tal, e todos eles foram unânimes em esclarecer a ela de que os compromissos morais, os erros, deslizes, né, os nossos equívocos que nós cometemos, adquirido conscientemente enquanto encarnado, somente na carne nós podemos resolver essa questão, né? E para o Júlio era o único caminho a seguir, era a reencarnação. Então ela também já aprendeu lá nas escolas essa necessidade da reencarnação do Júlio. Por mais passos que ela desse, uns com os outros, a ferida continuava. O corpo físico funciona como um abafador. Abafador é um tipo de amortece, né, essa moléstia da alma, sanando pouco a pouco. Então veja a importância do corpo físico. Mesmo um corpo físico doente, esse corpo físico doente, desde o seu nascimento, na realidade amortece todas essas feridas do perispírito. Porque é um mata-borrão, né? Vai para a carne essas manchas energéticas. Ele está com uma mancha violenta, uma desagregação, né? Vamos chamar assim, molecular do perispírito, na morfologia do perispírito, que somente no corpo físico vai abafar, vai amortecer essa mancha energética, né? Aos poucos sanando, né, essa moléstia dele. Como é que isso vai acontecer? Nós vamos ver isso lá para os próximos capítulos. Como é que ele vai reencarnar, como é que isso vai acontecer, como é que vai reencarnar, o corpo dele vai absorver isso, nós vamos ver isso nos outros capítulos. Mas vamos continuar aqui ainda esse capítulo. Que fizeram o menino no pretérito para receber semelhante punição? O que ele fez para estar nessas condições? Odila enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarencio falou como um sacerdote agora. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Atendamos a hora que passa, ou seja, passado passou. Para todos nós serve essa lição. Tem pessoa que fica preso ao passado, por que eu fiz, por que eu não fiz, por que eu fiz dessa forma, fica preso, escravo ao passado. E o passado, não adianta eu ficar escravo ao passado, alimentando culpas por coisas que eu fiz ou deixei de fazer.
O que ele está explicando para nós é atender a hora que passa. A única coisa que eu consigo resolver das coisas erradas do passado é a partir do aqui e agora. É do presente. É somente agora. Eu não posso voltar no passado e querer. Não tem como o túnel do tempo eu voltar e fazer de forma diferente. Não. O que eu posso fazer é, nesse momento, saber que há essa pendência moral de erros cometidos no passado e saber que eu tenho um potencial para reparar o meu passado sem ficar com ansiedade. Será que eu vou dar conta no futuro? Não. Esqueço o futuro e esqueço o passado. Planejo o futuro de forma diferente, a partir do aqui e agora. O que ele está falando, o passado agora não é remédio. Vamos atender o aqui e agora. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente e o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. Odila, resignada, concordou num gesto silencioso. Também creio. Prosseguiu Clarencio, que a reencarnação do pequenino é medida urgente se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Não tem outro caminho. Odila já está convencida disso. Ela vê o quanto o Júlio está sofrendo ali, mesmo com ela na condição de mãe, albergando, abraçando no seu colo, no seu seio de mãe. Outros informaram a ela da importância da reencarnação, porque o erro que o Júlio cometeu foi na carne, e é na carne que ele vai precisar solucionar esse deslize pela reencarnação. Somos todos irmãos, ainda disse o Clarencio, e achamos-nos uns à frente dos para prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum. O Júlio, nesse caso aqui tratado nesta obra, ele tem seus méritos, ele não é um qualquer um não. Por isso que, como também o Segismundo é uma reencarnação bem específica, do Júlio também não é um qualquer um. E ele está dizendo isso, nosso Júlio não é uma criatura comum. Por esse motivo, não seria justo renascer no mundo a esmo como uma planta inculta germinando à toa no mato de uma vida inferior. Não. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Depois de ligeira pausa, acrescentou: tens grandes plantios de amizades puras da terra, ou seja, Odila, ele vai ter que reencarnar. Você é a mãe. Você poderá aproximar-se de alguém ligada, né, ao seu mundo afetivo. A pergunta é essa. Vamos analisar o quadro de suas relações afetivas na Terra. Você tem muitos amigos da Terra? Qual o seu maior amigo que ainda está encarnado? Quem por lá está para você conversar, falando do seu drama, para que você possa ajudar a programar a reencarnação do seu filho, Júlio? É isso que o Clarencio está dizendo para ela. Depois de ligeira pausa, acrescentou: em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista. Tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne, em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Ou seja, se nós temos amigos verdadeiramente amigos do coração, do passado, do presente, eles são muito importantes para que nós possamos ser ajudados na nossa desencarnação. É muito importante. E na reencarnação da mesma forma. Se nós temos amigos encarnados, nesse caso aqui, Odila, você tem amigos, vamos trabalhar os seus amigos para cooperarem no processo da reencarnação do Júlio. Então, tanto no processo desencarnatório como no processo reencarnatório, ter amizades é uma coisa maravilhosa. Ter amigos, quanto mais amigos, melhores. Mais amigos poderão interceder em nosso favor, seja nós desencarnando, seja em processos de reencarnação. Quanto mais amigos estendermos os nossos laços de afetividade, mais seremos ajudados em nosso processo, seja no retorno ao plano espiritual ou no retorno ao plano físico pela reencarnação. Exatamente está explicando para ela isso. Ah, sim, compreendo, exclamou Odila com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, eu nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria desejar. Ou seja, vivia egoicamente, vivia para a família, só para a família, exclusivamente para a família. Então ela não construiu muitas amizades, ela não construiu uma rede, né, uma constelação de amigos, vamos dizer assim. Ela não conseguiu fazer isso, ela vivia ali, egoisticamente só para a família consanguínea. E ela está dizendo isso, eu não tenho tantos amigos assim, na última encarnação dela, que foi casada com Amaro. Amaro, porém, perfeitamente, atalhou Clarencio. Amaro, ela lembrou do Amaro.
né? E depois que ela lembrou do Amaro, estou certo de que o Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Mas não podemos dispensar do cometimento do concurso da Zulmira. Não adianta só você estar ligado ao Amaro. Você tem esse afeto ao Amaro, porque você se dedicou a ele como ex-marido. Você agora vai precisar realmente se aproximar de Zulmira, hoje a segunda esposa. E essa aproximação será muito importante para que haja colaboração ou um processo colaborativo para a reencarnação do Júlio. Quem será a mãe? Evidentemente a quem ela já vai se aproximar para tentar negociar a possibilidade de Zulmira ceder o seu ventre para o Júlio. Precisamos dela no trabalho material, no trabalho maternal. Para isso, é imprescindível que te faças mais devotada e mais amiga de Zulmira. Aproxime-se mais dela. Ela já se aproximou. Ela já se aproximou, já tem orado para ela, já tem feito essa aproximação preliminar. Mas agora é mais complexo o problema. Ela se aproximou para ela se recuperar, que ela estava muito doente. A Zulmira estava doente pela obsessão da própria Odila. Agora a Zulmira se recuperou. A aproximação agora é para negociar a possibilidade da própria Zulmira recuperada receber no próprio ventre o Júlio destroçado em função dos suicídios cometidos lá na Guerra do Paraguai. Um esforço pede outro. Sem o combustível lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. O que vai dizer que cooperar ou colaborar, o que é colaborar? Laborar é trabalhar. Colaborar é trabalhar junto. Cooperação da mesma forma. É você estar junto para que um ajude o outro dentro de um processo solidário, em que mãos dadas encontrem forças para um projeto em comum. Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Tudo farei para ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo mesmo nesse imperativo de fraternidade a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com Zulmira. Realmente, acentuou, sorrindo, percebo quão sublime a infinita bondade dos céus. Ela agora está agradecendo a Deus, ela está dizendo que como é sublime essa infinita bondade celestial. Isso, quem está falando é Odila. A princípio lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo. Agora eu devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Olha só, eu tinha ódio dela porque ela estava no meio do caminho do meu esposo, da pessoa que eu realmente amo muito, que é o Amaro. Agora eu devo fazer o contrário, eu devo lutar em favor dela, a favor do meu filho agora. Que, por sinal, era o alvo do ódio dela, porque ela sempre dizia que Zulmira teria matado Júlio. Muito erramos disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos, acertamos o passo quando procuramos. Sem dúvida, as tuas conclusões, Odila, são luminosos ensinamentos. E o Clarencio, realmente na sua sabedoria, devo buscar alguma regra específica, disse Odila. Creio, ponderou Clarencio, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, ou seja, visitar o Amaro, visitar a Zulmira, consolidando-lhe a harmonia, são a providência básica para que Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerações e etc., porque ele está muito doente nesse momento, e a reencarnação apresenta obstáculo justo até para o processo reencarnatório dele. Não será uma coisa tão simples. Veja a complexidade enorme dos processos reencarnatórios. O entendimento alongou-se por mais tempo entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, desfechamos sobre um instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. Então, esse foi o primeiro contato do senhor Odila. É importante a reencarnação dele. Ela está convencida, ela foi convidada agora a se aproximar de Odila, sabendo que Odila será, com certeza absoluta, poderá receber, será receptáculo do Júlio para que nessa reencarnação ele possa reharmonizar-se diante dessa mancha energética dos erros cometidos pelo suicídio na Guerra do Paraguai. A reencarnação foi perguntado para o Clarencio, o André Luiz perguntou para ele o seguinte: a reencarnação, como lei, exigiu o concurso da amizade para cumprir, ou seja, para acontecer reencarnações na Terra, é preciso realmente
ser entre amigos? Essa é a pergunta que o André Luiz faz para o Clarence. E faz outra pergunta. As pessoas que não são amigas, são inimigas, né, da vida, eles influenciam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Ou seja, a reencarnação seria uma coisa natural? Clarence ouviu atenciosamente as indagações e respondeu satisfeito. A lei, André Luiz, é sempre lei. Cabe-nos tão somente respeitar a lei. Nossa atitude, porém, pode favorecer ou contrariar o concurso em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se nos desenvolve o conhecimento e o amor, nós conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral, em nossas recapitulações, em nosso reaprendizado. Ele está dizendo para André Luiz que à medida em que nós vamos ampliando a nossa capacidade de conhecimento, do amor sobretudo, nós conseguimos colaboradores, conseguimos também colaborar em todos os aspectos, inclusive para nosso processo de autoaperfeiçoamento moral, em nossos processos de aprendizado. Então, lei é lei. Ódio contra os outros é ódio contra si. Amor, né, por si, amor ao próximo também. A alma, como planta ou como a planta, pode ressurgir em qualquer trato de solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas a terrenos incultos. A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos com base na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Olha só o que ele fala aqui, né? Que a reencarnação, ante as nossas condições ainda inferiores, obedece a princípios embriogênicos automáticos com base na sintonia magnética. Eu me lembro de casos, até de violência sexual, como aconteceu no Nordeste, algumas vezes. Uma menina de 10 anos, ou 11 anos, assim, ficou grávida e tal, aí fica pensando, mas puxa vida, será que é uma programação reencarnatória? Uma menina de 10 anos que foi violentada por um tio? Será que a espiritualidade programou essa reencarnação? Não faz sentido nenhum. É uma reencarnação absolutamente acidental. Por quê? Porque esses processos dos reinos da inferioridade moral obedecem exatamente a esses princípios embriogênicos automáticos com base na sintonia magnética. É por atração. Os obsessores que provocaram o quadro, o cenário, claro que os personagens aí também são muito comprometidos moralmente. Até a criança que tem 10 anos, mas ali não é uma criança, está uma criança com 10, 11 anos, mas ali é um espírito já antigo também, que tem erros do passado graves na área da sexualidade também. Então, essa lei aí, né, de chamado princípios embriogênicos automáticos com base em sintonia magnética, os obsessores, ou pelo menos aquele que provocou o quadro, com certeza foi atraído, né, por sintonia magnética de uma forma automática e reencarnou. Eu conheço vários outros casos de reencarnações chamados acidentais, que não daria tempo para eu explicar aqui, até em clínicas psiquiátricas, de psiquiatra que acaba realmente se envolvendo com o paciente e apenas num primeiro contato há um processo de reencarnação por obsessão. E exatamente por causa desse princípio, né? Ou seja, a questão de nossa evolução obedece a esses princípios embriogênicos automáticos. A reencarnação é um processo automático com base na sintonia magnética, considerando exatamente quando os seres ainda são comprometidos com o mal. Quando não são comprometidos com o mal, é muito o contrário. No caso, o Júlio vai receber todo um amparo, vai receber todo um suporte, toda uma base, toda uma logística para que realmente haja isso, embora ele seja um suicida. Mas ele tem valores de várias encarnações, ele cometeu grave delito. Então ele vai receber um processo de uma reencarnação muito bem elaborada, bem planejada. Contudo, em se tratando de criaturas com algum passo à frente, que é o caso do Júlio, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Nesses casos, a plantação de afinidade é fator decisivo na obtenção dos recursos de que nós necessitamos. Quem cultiva amizade, somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício. E, quando desprevenidos, deixamos a antipatia crescer em derredor de nós,
Isso quem pergunta é o Dr. Hilário, que faz parte da equipe também. Toda antipatia conservada é perda de tempo e, em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Não é bom termos aversão a ninguém, isso é bom. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. A palavra de Clarencio, evidentemente muito importante, impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou entre nós. Ficamos tranquilos agora. Soubemos mais tarde que Odila passou a dispensar envolvente carinho ao Amaro e a Zulmira, que, à custa de muito esforço, dela restabeleceu, afinal, a saúde orgânica. Ou seja, está dizendo, ela já se aproximou, já está preparada, já conseguiu fazer um trabalho de bastante harmonização com Zulmira e agora com Amaro, e isso a Odila já tá fazendo esse trabalho já há algum tempo. Preparando o retorno do Júlio, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar a harmonia conjugal e o contentamento de viver. A harmonia entre o Amaro e a Zulmira. Foi assim que, transcorrido algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Benção. Em noite próxima, Odila conduziria, segundo a esposa de Amaro, ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. No momento aprazado, achávamos-nos todos apóstolos, Bandina, Mariana, Clarencio, Hilário, André Luiz, todos juntos dialogando, né? Assistindo aquela aproximação de convencimento para que a Zulmira, conversando com Odila, como é que ela, se ela vai ou se ela não vai aceitar, como é que ela vai aceitar, como é que ela vai receber a notícia de que agora ela vai ser mãe de Júlia. Como nos faltam 10 minutos, e esse diálogo, ele é um pouco ele dá mais do que 10 minutos, eu vou deixar para que nós na quarta-feira possamos dar uma parada aqui, ver como é que foi essa aproximação de Zulmira, Odila, essa conversação para a programação da reencarnação de Júlio. Como é que a Zulmira vai encarar isso? Se ela vai, se ela não vai aceitar, e como ela aceitar, como é que ela vai aceitar. E depois, nos outros capítulos, que ainda vai ser na quarta-feira, nós vamos ver como é que vai ser programada a reencarnação direitinho. Primeiro ela tem que aceitar, a Zulmira, né? E depois a programação, que na quarta-feira nós vamos ver como é que aconteceu isso. E como ele vai reencarnar. O que ele vai desenvolver, sobretudo na região da garganta. Eu estou adiantando que, evidentemente, vai nascer com alguma problemática. Isso é muito natural, porque o perispírito dele está desarranjado, né? E o corpo físico vai ser o mata-borrão, o amortecedor, né, dessa mancha energética que o Júlio tem na glote. Quarta-feira nos vemos, então. Um grande abraço para vocês. Tá bom, cara. Eleuso, um grande abraço. Edmilson, um grande abraço também. Erlen, Gladys, Lazarine, muito obrigado. Alice, Paulette, vai aqui um grande abraço para todos vocês, um bom final de semana. Até quarta-feira que vem, dando continuidade ao desmembramento das revelações na narrativa de André Luiz, de um livro para mim estupendo como Entre a Terra e o Céu. Um grande abraço para vocês.